A revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaif, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem o uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. Olá para você que está acompanhando a sexta sabatina técnica da revista Cenário. De maneira inédita, os eleitores de Manaus têm a oportunidade de analisar tecnicamente as propostas de campanha do seu candidato a prefeito. Para dar maior segurança jurídica ao programa, as normas foram elaboradas sob a instrução do nosso advogado Christian Laranja. Para explicar o regulamento aos presentes, a editora executiva da TV Cenário, Vanessa Saveira, apresentará agora um guia sobre a sabatina. A sabatina é realizada pela revista Cenário no período de 26 de outubro a 10 de novembro, excluindo sábados, domingos e feriados. O programa é mediado por uma jornalista com formação acadêmica que também poderá atuar como entrevistadora. Os demais entrevistadores são técnicos com especialização em administração, direito, economia, engenharia e meio ambiente. A sabatina tem duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em 2 blocos de 45 minutos cada. O entrevistador tem 1 minuto para cada pergunta. O entrevistado tem 2 minutos para a resposta. Em cada bloco são feitas 5 perguntas, uma para cada sabatinador. A assessoria jurídica da revista Cenário, em consonância com a dos candidatos, definiu que a participação na sabatina ocorrerá em ordem alfabética do nome usado na urna eletrônica, podendo haver alteração de acordo com a agenda do candidato. O programa será veiculado na internet, site, Facebook, Instagram e YouTube, no mesmo dia da gravação. Eventuais questionamentos no decorrer da sabatina poderão ser objeto de recurso da assessoria do candidato, que será analisado pela revista Cenário. Revista Cenário, um jornalismo técnico e investigativo nas eleições 2020. Retomamos agora com a nossa sabatina Cenário. Hoje a sabatina tem um novo convidado, o Dr. Daniel Viegas, advogado, doutor em Direito e mestre em Direito Ambiental. Muito obrigada, doutor, pela presença. Eu que agradeço. E a nossa vice-presidente da OAB, doutora Grace Benaim. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, doutora Grace. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria para a Ordem ter um representante aqui na sabatina. Grata. E o presidente do Sindicato dos Economistas do Amazonas, senhor Marcos Evangelista. Muito obrigada, doutor Marcos. Nós que agradecemos o convite de estarmos aqui novamente. Engenheiro civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Samir Oliveira. Mais uma vez, muito obrigada, Samir. Obrigado, Paulo. É uma satisfação. E hoje o sabatinado é o deputado federal José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores do PT. Muito obrigada, candidato, por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, para poder vir aqui falar das nossas propostas para cuidar da cidade, administrar Manaus, e poder ser entrevistado aqui, sabatinado por várias pessoas preparadas aqui, que tem um grande compromisso também com a nossa cidade. Tá certo, candidato. A nossa primeira pergunta de hoje é sobre saneamento básico, com o doutor Daniel Viegas. Obrigado, Paula. Zé Ricardo, boa tarde. Eu queria ouvir de você que Manaus é uma cidade que tem 12% de recolhimento de esgoto na cidade. Quer dizer, é um índice muito baixo se comparado à média das capitais. Manaus é o 6º pior ranking de coleta de esgoto no país. Recentemente, o Congresso aprovou uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que autoriza a privatização do saneamento básico. E Manaus, por incrível que pareça, como Tocantins, já tem o seu sistema privatizado. E a sensação que eu tenho é que a gente está progredindo para o passado. A gente tem mais de 260 cidades na Europa que estão reestatizando o seu sistema, Paris, Budapeste, na América do Sul, Buenos Aires, La Paz, e o Brasil, de repente, comemorou esse retorno ao passado, e a experiência que a gente tem de privatização da rede de esgoto é essa de Manaus, que não é um exemplo para canto nenhum. Caso o senhor seja eleito, como o senhor pretende enfrentar esse esgotamento sanitário da cidade de Manaus, mesmo estando no contrafluxo do resto do mundo?
Muito bem, Daniel Viegas, satisfação também, né, poder estar aqui com você. Nós temos uma situação em Manaus, que tem um contrato, uma empresa que já completou 20 anos, foi privatização da Cosama, né, empresa do Estado, o serviço é municipal, serviço de água e de esgoto, e foi repassado para uma empresa que era estrangeira, já mudou de sócio várias vezes, as metas já foram alteradas também, porque o Amazonino privatizou, depois tivemos que definir metas, depois o Serafim Correia alterou metas, o Amazonino, prefeito, de novo, mudou as metas, o Arthur Neto não está cobrando as metas. Então, em resumo, nós temos que ver esse contrato, onde a empresa tem que tratar água, né, e distribuir a água para a cidade, chegar a 100%. Ela disse que está a 90 e poucos por cento. Já estive ano passado, inclusive, numa comissão que eu fiz parte lá da Câmara, que discutiu o marco legal do saneamento, foi feita a alteração da Lei Nacional de Saneamento, que na verdade é uma alteração que ela privilegia empresas interessadas, empresas privadas, nos processos de gestão de água e de esgoto. Na verdade, amplia possibilidades de privatizações. Só que a experiência de Manaus já mostra que as empresas têm interesse na questão da água, que é mais fácil você distribuir, cobrar e receber e ter um retorno financeiro. Mas na parte do esgoto não é a mesma coisa, porque é muito caro, tanto que a empresa não cumpriu as metas em nenhum momento em relação ao esgoto. E pouquíssimo teve de investimento. E esse dado que você coloca em relação a 12% é o que ela mesma admite, ou seja, ela admite que está nesse percentual tão baixo de tratamento de esgoto. Existe até um percentual maior de coleta, mas de tratamento efetivo, e esse é um somatório do distrito, das empresas, de todos os condomínios que hoje são pressionados a também ter tratamento de efluentes e tudo mais. Então, nós pretendemos cobrar que a empresa cumpra o contrato, senão não tem que rever, mas temos que tratar da tarifa social, nós temos que ter um programa de revitalização dos igarapés, o Mindu, do início, desde as nascentes, nós temos que cuidar de vários igarapés, que ainda é possível você tratar e cuidar, e sintonizar com o programa também do Prosamin, porque o Prosamin prevê também a questão de tubulação de esgoto. Em alguns lugares foram feitos, a maioria não foram interligados nas residências. Então, esse é um assunto que tem que ser enfrentado, porque se trata de saúde pública, dos igarapés, da questão ambiental, numa cidade que quer ser turística e nós queremos trabalhar para isso, tem que resolver esse problema de esgoto e dos igarapés. Nós temos que arborizar, nós temos que melhorar esse ambiente todo. Vai ser espaço, inclusive, que pode ajudar muito, né, na qualidade de vida em muitos bairros. Aí. Então, isso nós temos no plano de governo e temos ciência dessa situação. E da dificuldade também de resolver a curto prazo. Você falou sobre revisão de contrato, assim como todo prefeito que entra na administração, você pode vir a rever a própria empresa, a permanência da empresa, uma quebra de contrato? Porque assim, quem quebra o contrato, você pega um lado aí, às vezes é os dois, mas nesse caso é a empresa por não cumprir as metas. E ela tem que justificar isso. Na verdade, é uma das empresas que mais já foi denunciado pelo usuário, pelo cidadão. Você tem também a Arsan, né? A Arsan agora tem no município também, a agência reguladora. Mas a agência do Estado, que tinha essa competência também de acompanhar esse contrato, todo ano no relatório ela mostra lá as várias observações, análise, não diria denúncia porque ela não fazia isso, mas constatação do não cumprimento de cláusulas relacionadas à meta da empresa. Aí. A empresa, inclusive, ela alega que tem muita perda, que Manaus, na verdade, está entre todas as cidades, as grandes cidades, uma das que mais tem perda da água tratada. Chega a quase 70%, é algo assim exageradíssimo. Agora, mostra também a incompetência da empresa, porque ela tem que enfrentar isso. Hoje nós temos até delegacia, né, especializada em relação à questão de contas, né, de não pagamento de serviço, mas ela tem que ter mais competência para combater essas fraudes, desvio e desperdício de modo geral. Porque esse desperdício, ela contabiliza, o cidadão paga na conta de água o desperdício. Ela deixa de arrecadar, mas o custo dela ela joga na tarifa que ela cobra das pessoas. Portanto, todo mundo está pagando uma das mais elevadas tarifas de água. Tá certo. Agora, a doutora Grace Benaim vai falar sobre políticas sociais para as mulheres, né? Sim. Candidato, eu tenho acompanhado as suas propostas e o senhor sempre vem colocando que vai administrar junto com a sua candidata a vice-prefeita. E eu vejo, assim, neste momento que nós estamos vivendo,
como as mulheres têm perdido o espaço, tanto em posições importantes de destaque, de gestão, de posições de poder, posições de atuação, em que pese existam mulheres competentes, com condições, com capacidade, né? E aí eu gostaria que o senhor apresentasse aqui, diante das suas propostas, duas coisas. Uma, como que as mulheres terão participação na sua gestão? Duas, quais são as suas políticas públicas voltadas para as mulheres da cidade de Manaus? É interessante, né? Quando a gente vai debater a participação das mulheres na política, de modo geral, em qualquer espaço público e na sociedade, né? Nas empresas, ali se mostra a realidade do Brasil, né? É uma sociedade ainda, um país muito machista, e a gente vê isso agora, a decisão judicial, né? Que tem repercussão nacional e mundial em relação ao estupro, né? Da jovem, e da decisão da justiça, né? E daí todo mundo reflete sobre isso, né? Como o machismo está muito forte, presente, e isso se reflete em todos os lugares. Então, no ambiente da política não é diferente. Por isso tem poucas mulheres na política, poucas mulheres eleitas e poucas mulheres, às vezes, disputando. Porque as estruturas partidárias, elas também são de um jeito, funcionam de um jeito que naturalmente acaba dificultando para as mulheres participarem. Então, você tem que ter uma lei para dizer, olha, no mínimo, 30% de chapas tem que ser composta por mulheres. Ou o contrário também, se estivesse, né, numa situação mais extrema. E assim mesmo os partidos têm dificuldades para poder cumprir isso aí. Mas tem propostas, né, para você ampliar tudo isso, né? Você tem as mesas diretoras dos parlamentos, aqui mesmo na Assembleia, ele tinha apresentado um projeto, junto, na verdade foi a Alessandra Campelo, e a gente estava apoiando também, né, na mesa diretora da Assembleia. Sei que na Câmara também já se discutia bastante, e a nível nacional muito isso. Tem vários projetos a nível nacional trabalhando para que a legislação seja mais firme, garantindo uma participação maior das mulheres e paridade, né, que o objetivo seria a paridade. Então, assim, no nosso caso, a nossa aliança, a gente fez questão que tivesse uma mulher, mas uma mulher não para cumprir apenas, né, ali uma vaga, porque é uma mulher, mas mulher pelo significado, pela competência, pela responsabilidade que tem, pela história, pela luta, pela formação, por tudo que ela pode representar para fazer uma boa administração. Eu tiro para uma mulher lá em casa, minha mãe. Certamente cada um tem a sua história pessoal. Mas uma mulher que consegue cuidar da família, ser a chefe de família, levar os filhos tudo a estudar, trabalhar, ser honesto, ser correto, agir corretamente na vida, uma mulher dessa pode administrar qualquer coisa, qualquer negócio. Então mostra competência, força, tenacidade das mulheres. Então a Marclise, que está aí como vice, ela representa isso. Ela é uma mulher de fibra da sua caminhada pessoal, foi cobradora de ônibus, né, estudou com muito sacrifício, acho que é a única da família dela que vem do interior de Parintins, né, e lutando, e ocupando espaço, e lutando pela justiça, né, por uma sociedade melhor. Então eu estou assim, muito bem acompanhado, e nós discutimos muito o plano de governo, né, onde nós temos uma série de propostas em relação à política das mulheres, voltada para garantir direitos, combater a violência, na área da saúde, né, muito forte nas ideias em relação a garantir a saúde das mulheres, em relação a um centro de referência de saúde da mulher, a questão dos exames, dos preventivos. 23 mulheres, em média, morrem por mês por câncer de colo de útero, diz o diretor do SECOM, doutor Mourão, né, que esteve conosco num debate muito importante. E, portanto, isso tudo pode ser evitado, a prefeitura, na medida que tem vacinação contra HPV, preventivos, exames periódicos, e não ficar apenas num outubro, né, um outubro rosa. Tem que ser um ano inteiro rosa, vamos falar assim, né? Essa é a ideia, esse é o foco que a gente está colocando no nosso programa de governo. Ok. Ainda sobre a pergunta da doutora Grace, a gente vê e ouve falar de muitas fraudes nos partidos para poder atender aquela cota de candidaturas femininas. Aqui no Amazonas, recentemente, teve um escândalo dentro de um partido. Como o Partido dos Trabalhadores trabalha isso? Trabalha, meio redundante, mas como ele atua para incentivar a mulher a se candidatar? Os trabalhadores têm uma secretaria que tem um status mesmo de direção a nível nacional, tratando só da questão do direito das mulheres, né? Então é feito todo um trabalho o ano inteiro, né? A participação das mulheres, a paridade, no partido é paridade.
todas as direções, metade homem, metade mulher, tudo. Qualquer instância, qualquer... isso em relação às eleições e tal. Inclusive, o PT defende no Congresso um projeto para ter paridade em tudo. Mas o PT já pratica isso, é obrigatório, todas as eleições, todas as instâncias, tudo é paritário. Então, assim, esse ano, na nossa chapa, nós tivemos realmente mais mulheres, por conta de todo esse processo de participação, de formação, de debates. Então, nós tivemos uma chapa que deu para formar tranquilo, é um pouco mais de 30%. E eu digo isso que foi muito bom, porque antes não tinha. É a mesma dificuldade de todo mundo, tinha menos do que 30%. E agora o partido se preocupou em tratar isso com mais firmeza, e nós tivemos uma chapa para cumprir não só a legislação, mas mulheres para estar na disputa mesmo, né, para poder realmente estar aí com possibilidade de ser eleita vereadora nesse processo eleitoral. Mas é uma dificuldade para todo mundo. E eu acho que temos que trabalhar mais forte isso, porque é o espaço da representação, é o espaço para a mulher falar, de tomar decisões que afetam a vida de todo mundo. A própria mulher, às vezes, não se sente capaz porque ela foi criada assim, né? Eu queria fazer só um registro. Achei pertinente o que o senhor colocou. Na Ordem dos Advogados, a nível nacional, existe um movimento, Paridade Já, justamente buscando essa situação. E eu queria lhe dizer que, na Ordem também, aqui na nossa seccional, nós temos o Observatório das Candidaturas Femininas. Buscamos, inclusive, celebrar convênios com o TRE, com o Ministério Público, objetivando justamente combater isso e garantir os direitos das mulheres que são candidatas para que elas tenham real condição, efetiva condição de disputar o pleito, né? Portanto, eu queria fazer apenas essa consideração, Paulo, na medida que se trata de algo de extrema relevância. Olha só, como o PT precisa voltar às suas origens aí. Quando o PT foi criado, 70% dos filiados eram jovens, mulheres, né, homens, mulheres, jovens. Então, as mulheres jovens, né, que tinham filhos pequenos, o PT era obrigatório, toda reunião tinha que ter creche, ou seja, tinha que ter alguém para cuidar das crianças. Então, a mulher levava, a mãe levava seu filho, e lá tinha alguém para brincar, para cuidar, enquanto a mãe estava na reunião. O PT foi deixando isso de lado. Hoje se cobra isso, para poder viabilizar a participação da mulher. Porque se ela é mãe, é o filho, está cuidando, vai ter que ficar em casa, e o marido, o companheiro, vai para a reunião, e ela tem que ficar em casa. Então, na origem, o PT começou fazendo isso. Hoje não está fazendo mais, e está se cobrando lá, para a mulher poder ir na reunião. Você tem filhos, leva os filhos, e lá alguém vai ajudar a cuidar naquele tempo. Nós temos que ir por esse caminho, senão as mulheres sempre vão ficar em segundo plano na participação política. Está certo, candidato agora ao Sindicato dos Economistas, vai perguntar sobre o PIN, Polo Industrial de Manaus. Candidato, você sendo economista que nem nós, você sabe a importância do nosso distrito industrial para a nossa economia. E a gente está aí com um panorama diferente, onde está chegando a indústria 4.0, onde vai se produzir mais empregando menos pessoas. Fora isso, nós temos um indicador do IBGE mostrando Manaus como a cidade que o maior índice de desemprego em função desses últimos meses. Você assumindo a prefeitura como economista, quais seriam as suas estratégias para tentar mudar esse panorama, uma vez que atualmente a gente não percebe a participação da prefeitura nesse movimento de defesa de polo industrial de Manaus, geração de emprego? Quais seriam as suas estratégias sua e da sua equipe? Marcos Evangelista, satisfação revê-lo, né? Parabéns pelo trabalho como economista, perante o sindicato e também pelo Conselho de Economia que você já presidiu, que eu também presidi, né? Então tivemos o privilégio de cuidar da instituição que representa os economistas e que debatem constantemente a Zona Franca, e você é um dos grandes debatedores desse assunto. Olha só, realmente a prefeitura ela não pode ficar fora da discussão sobre a Zona Franca. A prefeitura tem um assento no Conselho de Administração da Câmara. Eu pretendo, como prefeito, estar lá, presente em toda a reunião, participar ativamente, defender a Zona Franca, os incentivos, essa política que está aí, sustentando o Estado e, consequentemente, o município. Mas nós precisamos pensar o que nós vamos fazer além do que nós já temos até hoje. Então, nós temos que fortalecer a Zona Franca, nós temos que trabalhar outros caminhos, outros produtos. No nosso programa de governo, a gente fez uma discussão, inclusive com vários colegas economistas, também com empresários, sinalizando possibilidades onde a prefeitura poderia contribuir. Nós queremos criar uma agência de desenvolvimento municipal que basicamente teria assim duas funções. Uma, elaborar projetos, ter uma equipe técnica, né,
para elaborar projetos, para captar recursos, para ir atrás de recursos nacionais, estrangeiros, para os investimentos que a cidade precisa, seja no saneamento, na infraestrutura, no transporte, na construção de mais escolas, que nós precisamos de UBS. A outra função é essa de tentar atrair empresas, de ir fora e participar de feiras, e participar de eventos nacionais e internacionais, para também buscar empreendimentos, mostrar as possibilidades de Manaus. A prefeitura não pode ficar de braços cruzados esperando que a empresa descubra Manaus. Nós temos que ir lá mostrar Manaus. A prefeitura precisa ser ativa nesse ponto aí. Também, assim, Manaus é uma cidade que tem um potencial turístico enorme. O mundo inteiro quer vir conhecer a Amazônia. E aqui é o portal, é a entrada, é Manaus. É Manaus que nós precisamos estar preparando para esse turismo nacional e internacional. Mas ainda no distrito, a prefeitura tem que cuidar do distrito industrial. E eu acho que o distrito industrial ele tem que fazer parte até do roteiro turístico. Alguém chega em Manaus e ele está lá numa lista, lá, olha, é um atrativo. Mas o que é atrativo? Conhecer o distrito, conhecer uma fábrica, como é que se fabrica uma motocicleta, um celular, um aparelho, etc. Agora, como andar hoje no distrito industrial, com as ruas esburacadas, com trânsito sem controle, com gente colocando carretas no meio da sujeira, né? Não tem limpeza, não tem iluminação à noite, é um perigo, é um lugar abandonado. Já basta o fato de ter muitas empresas que fecharam, e você tem algumas ruas lá que está virando um cemitério também. Então a prefeitura precisa ser ativa nesse sentido. Nós temos uma série de propostas relacionadas também à geração de emprego e renda, está muito mais relacionada a um papel mais específico da prefeitura, né? Nos registros, no cadastro, na ajuda às micro e pequenas empresas, no fomento, né, nas atividades produtivas locais, na produção e no abastecimento. Mas quanto à Zona Franca, a prefeitura tem que ser protagonista, né, nessa discussão. E ajudar a atrair empresas. Tem que estar em tudo que é evento no mundo inteiro para poder mostrar que Manaus é um bom lugar para investir, né? E a gente trazer mais empresas de todos os segmentos para estar aqui na nossa cidade, né? Ótimo. Existe aí uma necessidade de melhor interlocução com o Congresso, não tem jeito, né? A bancada paulista ainda é muito resiliente em aceitar o polo industrial de Manaus. Como o senhor pretende trabalhar, até mesmo com toda essa experiência que o senhor tem como deputado federal, com essa interlocução com o Congresso, com paulistas, com cariocas? Olha, isso é fundamental, nós temos um bom relacionamento com, primeiro, a bancada federal, né? Nós temos a bancada federal nossa do Amazonas, que é muito reduzida, são 8 federais e 3 senadores. Então, você tem decisões na Câmara dos Deputados, que a nossa bancada é muito pequena, exige muita articulação política, e no Senado é diferente, porque no Senado as coisas estão mais equilibradas. Mas nós tivemos agora, recente, a discussão da reforma da tributária, que é a grande preocupação que tem sobre a Zona Franca. Porque tem várias propostas no Congresso, ou seja, do Congresso. No início do ano, depois parou. Nenhuma proposta é do governo, é do Congresso, sim. É da Câmara e do Senado. O governo mandou aí um projeto, hoje, né? Uma reforma tributária dos moldes que está hoje no Congresso, o governo não enviou. Mas o que tinha sido encaminhado afetava a Zona Franca. Então, a bancada, nós fizemos emendas para tentar garantir os incentivos fiscais. Mas o fato de estar em Brasília, a gente percebe a desinformação total que existe sobre Manaus, sim, sobre a Amazônia e sobre Zona Franca. Desinformação, proposital ou não, mas o certo é que a turma não leva a sério isso aqui. Parece que isso aqui não é Brasil, parece que isso aqui não é parte, né, do nosso país aí. Porque o fato de desconhecer não valoriza e parece que aqui sempre é uma ameaça, e não como algo que contribui para o Brasil. Quer dizer, aqui temos um polo industrial incentivado, assim como tem um polo automobilístico, outros polos em vários estados, mas a bancada do Sul, do Sudeste e outras regiões não olham assim. Parece que aqui sempre é uma ameaça e sempre aquela fala contrária, que o Brasil estaria perdendo, que tem muito incentivo, tem muita renúncia fiscal, não olham os benefícios, não olham o que é arrecadado aqui, eles não olham, portanto, a geração de emprego e o significado ambiental, o fato de você ter uma atividade que tem baixo impacto ambiental, que é o nosso caso do polo industrial. Então, o tempo todo e precisa estar falando. E como prefeito, a gente quer estar bradando o tempo todo e mostrando a importância da cidade, do polo industrial e da Zona Franca, né? Tá certo.
Agora o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai falar sobre a Lei da Autovistoria. Isso, Paula. Candidata, para tentar ir além dessa discussão das nossas deficiências de infraestrutura, tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei da Lei de Autovistoria. Essa lei disporá sobre as rotinas de inspeção periódica para as estruturas, sejam elas edificações, sejam obras de arte especiais, obras de arte corrente, entre outras, além de instituir os planos de manutenção desses empreendimentos, de forma a orientar os seus responsáveis acerca das atividades de manutenção preventiva e corretiva. Vale ressaltar que outras localidades do país já dispõem de instrumentos semelhantes ou estão em vias de concretização. Nesse sentido, caso o senhor seja eleito, primeiro eu lhe pergunto, qual a sua posição, qual o seu pensamento sobre esse projeto de lei? E caso o senhor seja eleito, o senhor pode se comprometer em trabalhar pela aprovação? Olha, primeiro que eu apoio 100% esse projeto. Eu não sei quem é o autor, mas por quê? Porque eu fui autor de um projeto semelhante na Assembleia Legislativa, como deputado. Exatamente assim, você tem uma legislação que obrigue, né, que oriente, mas obrigue, porque lei é para obrigar, alguém tem que cumprir, erga omnes, né? Portanto, tem que estar sendo cumprido por quem deve cumpri-la, que é exatamente você trabalhar a prevenção, você fazer manutenções preventivas para evitar amanhã fazer grandes reformas. Né? Por exemplo, escolas, começa a dar problemas, eles vão deixando. Amanhã os problemas são tantos que você tem que parar as aulas, né? Parar ali toda a atividade, às vezes por meses, para fazer uma reforma grande, onerosa, demorada, e ainda tem os problemas, às vezes, de superfaturamento. Pois é um prejuízo para estudantes, professores, e é um prejuízo para o poder público, que poderia estar fazendo prevenções e medidas dessa natureza. A outra também é a questão de segurança, que você tem uma série de obras aí, públicas, né? Você tem instalações que tem que ter vistorias periódicas. Pode desabar, dependendo da situação. Nós temos aí um clima aí que muda as coisas, o nosso solo, claro que tem obras mal feitas também, uma obra bem feita não é para desabar nada, mas tudo isso a gente tem que se preocupar. E eu concordo plenamente. Eu estou defendendo isso e na prefeitura a gente quer estar tratando desta forma em relação à prevenção. Também nós temos aí a questão de obras, que hoje se começa uma obra, se coloca uma placa e se fala, olha, 180 dias, mas não diz quando começou e quando é para terminar. Quando começou em 180, quando termina. E aí ninguém acompanha, ninguém fiscaliza. Porque como é que você vai fiscalizar? Se você não sabe aí o prazo certo, né, o período que foi definido lá. Então, tudo isso nós temos que tratar. Eu quero fortalecer a Controladoria Geral do município, que é uma função de acompanhar todos os contratos e despesas de cada secretaria, dá para depois consolidar, porque todo mês eu pretendo fazer a prestação de contas, todo mês, ter transparência e todo mês colocar à disposição da população os contratos, licitações, entradas, saídas, recursos, todos os detalhes, porque é o que eu sempre defendi e é uma obrigação do poder público. E faz parte da lei maior da transparência, né, para poder estar à disposição da sociedade todos os gastos realizados. Né? Então, eu concordo plenamente com essa proposta aí. Não sei se diz qual é o vereador que deu entrada, mas é uma ótima proposta. Antes de terminar a primeira rodada de sabatina, eu preciso ler aqui a sua biografia. José Ricardo tem 52 anos, é nascido no Rio Grande do Sul e mora em Manaus desde os 7 anos de idade, é isso? Bacharel em Economia pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e em Direito pela Universidade Newton Nunes. Atualmente é deputado federal eleito em 2018. Candidato, diferente das eleições de 2018, o senhor, na eleição de agora, está usando menos o termo Partido dos Trabalhadores, PT, o partido em si, a sigla, a legenda, e falando menos do Lula. O que mudou de lá para cá? Não, eu acho que é quase a mesma coisa, Paula, porque assim, o que acontece quando chega a eleição? Você pode observar todos os partidos, todas as candidaturas, todos os partidos. Divulga o nome, o número, porque no dia da votação é o número. E vai aparecer a pessoa, o nome, a fotografia e tudo mais. Então, na eleição, o foco de todas as candidaturas é levar para as pessoas, para elas lembrarem do número para ser votado lá e quem é a pessoa. Então, a questão partidária, ela não é enfatizada. Ninguém enfatiza. Nem o PT, nem o PSDB, nem o MDB, ninguém enfatiza isso. Você coloca o nome que tem que colocar, que a lei obriga a colocar,
onde é a coligação ou o partido sozinho, isso é colocado, normal. Então, você não trabalha ali a questão política partidária. Você está tratando ali de um candidato que está registrado, que tem uma proposta, que quer administrar a cidade, ou candidato a vereador ou vereadora, né? Então, esse é o foco de todo mundo. Então, eu não estou diferente de ninguém, não é a questão de esconder ou não, porque não precisa. Nesse momento, o foco é exatamente o número, para ninguém esquecer do número no dia da eleição. Por isso que todo mundo coloca desse jeito. Bota um número bem grande, por sinal, todo mundo, para poder lembrar do número. E do nome, associando o nome e a pessoa, né? Esse é o foco. A gente sabe e no caso do Lula, o Lula, na eleição passada, também não teve assim, participação. Às vezes uma imagem, alguma mensagem, alguma coisa assim. Da mesma forma agora, não temos assim nenhuma necessidade maior. O Lula mandou mensagem, o Lula não pode viajar, ninguém está viajando, né, por causa da pandemia. Se pudesse vir, ele viria para cá. O Lula não pode. Nós estamos tocando aí normalmente, não dependemos do Lula, né? As propostas que nós estamos discutindo, os projetos para a cidade, e é isso que as pessoas estão verificando de cada candidato. E da mesma forma em relação às minhas propostas, né? Agora, não tem como não me perguntar sobre isso, é do PT, um partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro prega o ódio, a gente muito abertamente isso. Como o senhor pretende trabalhar em parceria com o presidente que tem esse horror ao Partido dos Trabalhadores e prega isso a toda a população? Olha só, prefeito de uma cidade, governador, quem é poder executivo, ele tem que ir atrás de todo mundo. No caso, o município, a maior parte dos recursos do município são transferências federais e estaduais, mas são transferências que não dependem do presidente da República. São recursos que vêm para a saúde, para a educação, da maioria dos ministérios. Não é o presidente que decide qual é o dinheiro que vai para Manaus ou não. Não existe isso. Você tem toda uma estrutura também hoje de várias políticas públicas no município, no estado, que elas são automáticas lá. Então, o recurso do Fundeb não vai vir porque o presidente quer ou não mandar para Manaus ou para qualquer outra cidade, seja qual partido for. Então, é obrigatório, é constitucional, nesse caso agora o Fundeb é constitucional, ou então é legal, porque a legislação assim define. Claro que você tem, por exemplo, emendas parlamentares, quando não são aquelas impositivas, investimentos adicionais, eventualmente você buscar recursos, que eu vou atrás de recursos, pode haver algum impedimento político, mas eu acredito que a maioria das questões estão relacionadas a você apresentar bons projetos nos ministérios. Todos os ministérios, eles têm regras relacionadas a você captar recursos. Por exemplo, eu na área de assistência social, tem um tempo certo que as prefeituras têm que ir lá dar entrada nos pleitos, nos projetos, para poder liberar recursos, tanto para custeio, assistência social, ou para construção, investimentos, etc. Quando você tem emendas parlamentares do seu estado, e elas estão direcionadas para essa área, lógico que aquela tramitação, às vezes, é mais rápida, porque aí tem interferência política para dar agilidade. Mas as regras, elas obedecem procedimentos que depois tem que prestar conta, Tribunal de Contas da União e tudo mais. E a outra é que temos que buscar recursos fora também. Existe muito recurso disponível para investir. O prefeito atual, ele foi atrás, conseguiu 300 milhões de reais agora. Só que ele está torrando esse dinheiro todinho agora. No fim de governo, ele inventa começar um monte de obras e ninguém sabe exatamente qual é o planejamento em torno disso. Eu acho que vai deixar uma dívida, vai deixar obras inacabadas e nós vamos ter muitos problemas em relação a isso. Mas está acabando, né? Em 6 meses, um ano, né? Vamos dizer, esse tempo todo, 300 milhões de reais, que foi emprestado de fora. Candidato, obrigada. Encerramos agora a primeira rodada sabatina Cenário. Voltamos em seguida. Retomamos agora a sabatina técnica da revista Cenário. E o primeiro a sabatinar agora no segundo bloco, o candidato José Ricardo, é o representante do Conselho Regional de Engenharia, Samir Oliveira. Obrigado, Paulo. Candidato, o Plano Diretor de Manaus é um conjunto de regulamentos que disciplinam a ocupação do espaço urbano. É uma ferramenta que precisa estar em sinergia com a dinâmica da cidade. Esses regulamentos abrangem, entre outras coisas, os espaços residenciais, os comerciais, os industriais, as áreas de preservação, os patrimônios públicos, os corredores urbanos e as áreas de expansão.
Nesse sentido, como o senhor avalia os aspectos relacionados à acessibilidade e mobilidade, tendo por base o plano diretor, e quais são as suas propostas para melhorar esses aspectos, considerando que essas soluções são integradas? Samir, eu acho que é muito importante você, ao lembrar o plano diretor da cidade de Manaus, né, que são várias leis que falam aí, portanto, das regras relacionadas à ocupação da cidade, do solo urbano, das regras relacionadas até à construção, construção, imóveis, expansão da cidade. Eu pretendo fazer uma revisão no plano diretor. A cidade não para de crescer, nós temos que pensar a cidade, fazer um planejamento. E dentro desse planejamento, nós pretendemos ter um plano de mobilidade urbana, que é muito importante por conta da necessidade de a gente implementar uma modernização do sistema de transporte da cidade, mas na mobilidade como um todo. Aí entra a questão das várias formas de transporte. Nós temos que privilegiar o transporte de massa, né, de grande quantidade de pessoas, né, e não o transporte de passageiros, de automóveis, né, porque ocupam muito espaço nas vias. Rever também essa questão das vias, não ter que expandir em muitas áreas, fazer várias intervenções no sistema viário, pensando no trânsito, né, evitar congestionamentos, corredor exclusivo de ônibus, porque temos que ter mais agilidade no deslocamento, né, dos ônibus. Quanto mais demora uma viagem, mais oneroso ela é e mais tem incidência na tarifa, né, tarifa de ônibus. Aí, nesse sentido, cuidar, pensar também no transporte via bicicleta. Tivemos uma discussão aí com vários grupos e movimentos que tratam sobre a questão do uso da bicicleta, pensar, portanto, ciclovias, ciclofaixas, uma coisa bem melhor pensada do que foi feita até agora, né? Mas nós temos que olhar a expansão da cidade, ela continua crescendo. Zona Norte e Oeste é a grande região de crescimento que tem. Porque na Zona Leste você tem um limitador que é relacionado à área federal, do Distrito Industrial, das terras federais. Você tem também a Reserva Duque, né, que também é um limitador natural, e precisamos também cuidar da Reserva Duque para ser um espaço de pesquisa da biodiversidade, de turismo, né, e questão ambiental. Mas aí vem a acessibilidade, está muito relacionada a um direito fundamental, né? O direito de ir e vir, o direito das pessoas que, por alguma circunstância, têm dificuldade de locomoção, então precisa ter garantida a sua acessibilidade, seu acesso em qualquer lugar. Então, realmente, nós precisamos melhorar a adequação da cidade para garantir que pessoas com alguma dificuldade, pessoas deficientes, cadeirantes ou não, possam realmente transitar, caminhar e circular na cidade. Então, nós precisamos adequar bem. E a cobrança incisiva, né? Não dá para nenhuma obra nova não tiver a garantia da questão da acessibilidade, porque ele é um direito. Então, ele precisa ser trabalhado como uma obrigação de quem vai proporcionar a garantia desse direito. E o papel da prefeitura é o poder que vai liberar obras, que vai fiscalizar e, portanto, cumprir o plano diretor, né? E, no fundo, quem mais descumpre a lei é o poder público, de um modo geral. E a prefeitura é que mais descumpre a lei. Principalmente quando ela não fiscaliza quem tem que estar executando também a lei, né? Cidadão que constrói de qualquer jeito, a prefeitura não chega a tempo para evitar os impactos que aquilo cria, né? A ocupação de calçadas, que é um absurdo na cidade, e nós temos toda uma ideia de tratar essa questão da calçada como algo fundamental. Direito do pedestre, direito à acessibilidade, né, e etc. Então, nós vamos rever o plano diretor em alguns aspectos, e outros cumprir a lei, né? A prefeitura tem que cumprir a lei. Tá certo, candidato. Ainda dentro desse assunto, a mobilidade urbana, o que o senhor acha, qual a sua opinião sobre Zona Azul? É o projeto que deu certo ou não? Pois é, esse eu acho que precisaria ser bem debatido com o comércio no centro. Ver até Porque parece que ainda não se entenderam ainda a temática. O comércio, as pessoas que se utilizam do centro, que vão fazer as compras, quem trabalha do centro, os que trabalham cuidando dos carros, que também você tem que integrá-los, né, num processo, né, do cuidado no centro da cidade. Eu vi muita reclamação, foi contratada uma empresa, a empresa contrata funcionários para poder fazer o trabalho ali de venda do espaço, de cobrança, né, de verificação. E os flanelinhas ficaram de fora ali, né? Eles disseram, olha, eu estou aqui 30 anos aqui, não poderia ser eu para cuidar disso?
Mas isso eu pretendo ainda discutir. Eu acho que é importante ouvir tem assim um os pensamento interessados. formado sobre Porque o eu que já é. ouvi comerciantes que falaram contra e alguns falaram a favor, dando ideias de como poderia ser reformulado. Eu já ouvi usuários, né, e pessoas, clientes e pessoas que vão para o centro fazer compras que acharam muito bom, que você estaciona, paga um pouco, não precisa pagar planelinha, teoricamente tem mais segurança, e outros fizeram o contrário, reclamando e já dando sugestões. Então, assim, eu tenho várias ideias. No plano de governo, nós não demos ênfase, porque é algo que a gente tem que discutir em loco, diretamente com as pessoas, e ver a melhor solução. O certo é que no centro nós temos que diminuir a circulação de veículos, essa parte bem central, e aí envolve a questão do transporte, fazer uma reformulação, para não precisar ter os ônibus tendo que circular bem ali no centro. E você tem o estacionamento. Hoje todo mundo está criando seu estacionamento particular, ali ganhando dinheiro, derrubando prédios antigos também, né? E, portanto, nós temos que disciplinar melhor toda a circulação no centro da cidade, para melhorar para todo mundo. Essa é a ideia. O representante do CREA quer fazer uma pontuação, não é isso? Eu queria complementar esse raciocínio, Paulo, que eu acho importante. Quando o senhor fala do transporte coletivo e diminuir a circulação de veículos na área central da cidade, isso é bastante importante. Só que uma característica fundamental do nosso sistema hoje é que são várias linhas de empresas diferentes que uma hora ou outra se sobrepõem. Então, nós temos 3, 4 veículos fazendo parte do mesmo trajeto, que contribui para engarrafamento, que contribui para uma ociosidade do sistema como um todo. Nesse sentido, a sua equipe já orientou alguma proposta relacionada a isso? Pois é, exatamente isso. A ideia é que a gente faça o planejamento nesse plano de mobilidade urbana em relação ao sistema de transporte. Hoje tem um contrato, os famosos contratos, né? Tem com a empresa de água e esgoto, tem com as empresas de transporte, tem o contrato com a empresa de iluminação pública, tem contrato com as empresas de recolhimento de resíduos sólidos, né? O lixo. Todos nós temos que ver no sentido de saber até que ponto estão cumprindo, portanto, satisfazendo a necessidade da população e do serviço público, ou o que tem que ser adequado. No caso do transporte, é a mesma coisa, porque o contrato prevê que a frota, teria que ter uma renovação da frota, teria que entrar ônibus novos, no mínimo 200 a 250 ônibus novos por ano. Está lá, está previsto. Tem lei municipal específica, tem a lei orgânica do município também tratando. Essa é uma cláusula que eles não estão cumprindo. Geralmente, os empresários de ônibus, eles se agarram à cláusula do equilíbrio econômico-financeiro para justificar aumentar a tarifa. Quando não é acertado, o prefeito não sanciona, não assina o decreto de reajuste, entra na justiça, e se utilizando dessa cláusula. Mas as cláusulas das obrigações, eles não estão cumprindo em relação à quantidade de ônibus, ao tamanho da frota e também à renovação da frota de ônibus novos. Então, no caso, sim, nós temos que fazer esse planejamento para que no centro você tenha uma circulação menor de veículos, né? Não dá para ficar aquele alvoroço todo. E aí não tem essa superposição de empresas, né? Porque você tem ali o transporte, o alternativo que já chegou no centro, está uma bagunça, aliás. Tem o executivo, que tem uma função e teria que ter uma quantidade de ônibus, porque tem um valor diferenciado que é cobrado, e tem o transporte coletivo. Mas já tem as lotações de táxi, que é na marra também, você tem várias linhas, né, saindo do centro, vamos falar assim. Portanto, a prefeitura tem que disciplinar todo o sistema de transporte da cidade de Manaus. Está certo, candidato. Agora vamos falar sobre nova matriz econômica com sindicatos economistas. Candidato, Manaus é uma cidade que está crescendo de maneira desordenada, onde nós temos muitas pessoas que perderam o emprego, que querem legalizar a sua situação como microempresário. Mas aí se deparam com o engessamento da máquina pública, principalmente na parte municipal. Se depender, por exemplo, de uma certidão hoje ambiental da SEMAS, esquece que isso aí é coisa para 6 meses, 1 ano. Então essas atividades acabam sendo prejudicadas no momento que elas vão buscar um fomento, buscar um auxílio financeiro, porque as entidades financeiras vão pedir a licença municipal e elas não têm. Eu te digo isso com total propriedade, porque a gente vive isso no dia a dia. Esse engessamento da máquina pública municipal, o que você pensa fazer sobre isso, caso o senhor seja eleito? Nós colocamos aí numa discussão sobre a gestão pública, né, na questão da gestão econômico-financeira,
e do orçamento, e um dos itens que a gente debateu foi exatamente assim, essa eficiência e eficácia da administrativa e dos serviços prestados pela prefeitura. A reclamação de muitas empresas para constituir uma empresa, os registros, os cadastros, os laudos, as licenças, né? Então, na área da construção civil, então isso é muito forte, né, essa demanda. E eu estive numa discussão lá que o CDLM também tinha convidado, e estava lá também o sindicato da construção civil, né, do setor empresarial, e todos falando isso aí. Que, aliás, eu escuto isso já há muitos anos, né? E aí sempre a promessa que a prefeitura ela tem que modernizar, nós temos que ter novos sistemas. Nós estamos nisso aí. Lógico, esse é o objetivo, da gente poder modernizar, da agilidade. Eu sempre trabalhei na área de consultoria econômica também, representando empresas, então a gente sabe disso. Essa morosidade causa um prejuízo muito grande. Você deixa de realizar negócios, você perde oportunidades por causa disso, nessa demora. Então, nós precisamos fazer essas modernizações, ter uma internet melhor. Nós temos um projeto chamado Manaus 5G, e a ideia é que nós temos que se empenhar, a prefeitura tem que se empenhar nessa questão da internet. Tudo depende da internet. Todos os serviços, hoje, está tudo via internet. De empresas, né, de todos os setores empresariais, e o serviço público tem que estar nessa também. Tem que ter internet na escola, vamos levar, internet em unidade de saúde, para a gente cuidar da questão da medicina, telemedicina, mas a marcação, consultas, exames, tudo. Hoje não tem controle de nada, não tem nada interligado, nada conectado. Uma pessoa é atendida numa unidade de saúde, se vai na outra, você vai começar do zero, porque ninguém tem informação sua, não tem nada. Então, nós pretendemos que essas informações estejam todas disponibilizadas, ter uma internet decente para funcionar. Então, envolve as questões administrativas, de serviços que presta, na parte tributária, né? Toda a área cadastral, você tem a questão do cadastro mobiliário e imobiliário, que nós temos que estar atualizando também, para o bem de todos, para a prefeitura e para os interessados, né? Os particulares. Muita gente reclama que as informações não estão bem atualizadas, tem dificuldades, né, na hora que você busca uma informação e depende lá, até o IPTU, para você... Tem uma lei que fala que você pode rever, você pode questionar, mas a forma como está hoje organizado, administrado, você não consegue resolver isso fácil e rápido. E deveria ser, porque a informação deveria estar fácil, num clique você disponibilizar tudo, você poder atualizar os dados com muita rapidez e você ter o seu problema resolvido na prefeitura. Então, eu tenho esse entendimento, porque eu venho de uma experiência de trabalho e eu sei da dificuldade que as empresas enfrentam. Agora, como nós vamos estar tratando do investimento necessário, assumindo, vamos ter que começar um programa efetivo, e é isso que a gente está colocando, a eficácia e eficiência administrativa da prefeitura, que envolve, portanto, o ponto que você está colocando aí, né? Que é pertinente e é correto. O Estado não é diferente também. Muitas licenças e laudos, etc., é uma burocracia sem fim. E, às vezes, por causa de um papel, de uma informação que ela não está facilmente disponível. Nós temos que disponibilizar toda a informação para você tirar dúvida na hora e poder tocar e dar uma resposta, liberar uma licença. E você ter os instrumentos de fiscalizar, à distância mesmo, né? A gente tem tanta tecnologia para você fazer isso, né? Às vezes você não precisa de tanto um técnico lá no local, mas tem todos os mecanismos hoje para você poder checar qualquer informação disponibilizada por alguém que vai procurar a prefeitura, né? Ok? Satisfeito. Candidato, o senhor falou sobre gestão eficiente, eficaz, falou sobre a questão técnica dos funcionários, enfim. Eu queria saber como que o senhor pretende trabalhar a sua administração na contratação e na nomeação de secretários do município, associar isso e trabalhar essa ideia com a questão partidária. O senhor hoje coligou principalmente com os partidos de esquerda. Mas nós sabemos que para governar tem que ter governabilidade na Câmara, no Parlamento, enfim, Executivo e Parlamento. Como você pretende trabalhar isso? Bom, em relação à questão partidária, não tem nenhuma dificuldade, né? Porque não é partido que administra, né? Todo partido dos trabalhadores, né? Mas sabe disso, de partidos indicarem secretários dentro da Câmara que não figuram um projeto de lei, figuram decretos do Executivo para aprovar, enfim. Em relação à gestão, né, por exemplo, você tem que ter um secretariado que tem um nível técnico necessário para cada área.
Eu sempre digo, eu quero um secretário que primeiro trabalhe tanto quanto eu ou mais, né? Que tenha essa disposição de trabalhar, de se dedicar, porque não é moleza, né? Tem que ter vontade mesmo de ajudar a resolver os problemas. Depois tem que ter a competência, tem que ser da área, na área onde precisa, saúde, educação, alguém que entenda a mobilidade, né? Um profissional habilitado. Agora, se ele é filiado a um partido, indicado, isso aí é o de menos. A questão é a competência que ele tem que ter para aquela missão que ele vai assumir. Agora, o relacionamento político, né, você tem que ter na Câmara. É importante ter na Câmara o apoio necessário para você poder aprovar. Por exemplo, você tem que aprovar o orçamento. Isso é muito importante. Quando você assume e quer fazer alguma mudança administrativa, na estrutura administrativa, de secretarias, você tem que ter a anuência da Câmara Municipal. E você tem que ter a maioria dos parlamentares apoiando a sua proposta. Mas tem que ter um diálogo, tem que ter uma construção política que tenha a maioria para lhe apoiar, para poder realmente você tocar o que você precisa. As contas da Prefeitura, depois que passam pelo Tribunal de Contas, também são avaliados pela Câmara Municipal. Determinados projetos de mudança, por exemplo, do plano diretor, qualquer alteração da legislação municipal passa pela Câmara. Então, a Câmara é muito importante. Então, o prefeito precisa ter um diálogo intenso, próximo, com os membros da Câmara Municipal, para poder tocar adiante as propostas para cuidar da cidade. Então, eu tenho ciência disso. Eu já fui vereador, 2 mandatos, a gente sabe o dia a dia, né, que tem de relacionamento, prefeitos, vereadores, e eu acho que um pouco dessa experiência vai ajudar nesse diálogo aí. Tá certo. E falando em gestão, em relação partidária, a doutora Grace Benaim vai perguntar sobre combate à corrupção. Sim. Candidato, nós estávamos conversando aqui e o senhor, no debate, na sabatina, e o senhor mencionou uma situação que é muito relevante do ponto de vista de gestão. A continuidade, né, das obras, a continuidade das ações que já estavam em andamento nas outras gestões. Essa continuidade, ela exige realmente, acho que uma maturidade do gestor, né, para decidir se vai continuar. Essa é uma questão de política e poder, obviamente, mas eu gostaria de saber que tipo de ações o senhor vai adotar para evitar a corrupção na sua gestão. São 2 situações distintas na minha pergunta. Uma é um comentário acerca da continuidade, né, das obras, caso o senhor seja eleito, se o senhor vai dar continuidade nas ações que o senhor herdar da gestão anterior. E a outra é, que tipo de ações o senhor vai implementar na sua gestão, no seu modelo de gestão, para combater a corrupção? Em relação a obras, né, eu critico muitas obras que começam e não terminam, né? Então, isso é um problema, porque é um prejuízo. Normalmente, quem foi contratado ou desistiu ou não recebeu, teve algum problema, e para continuar a obra, como é gestão pública, você vai ter que fazer uma nova contratação, processo licitatório, e acaba tendo que gastar mais, né, nesse processo todo. Acaba sendo prejuízo para toda a população. Eu não sei o tamanho das obras que vão ficar paradas na gestão atual que termina, do Arthur Neto. Mas vamos ver depois, né? Ninguém sabe hoje. Eu já critico as obras para a mobilidade porque não me parece ser algo muito bem planejado, até porque só vai para um rumo, né? Rumo norte lá da cidade, e uma atrás da outra, plataformas muito caras. Mas eu não sou de querer parar, destruir obras que estejam em andamento, e que são obras viáveis, possíveis, necessárias. Eu quero dar continuidade, né, para as creches que estão paradas. São quase 10 creches que estão aí, algumas da época do Amazonino, outras do Arthur. Nós queremos terminar as creches, porque é necessário, é fundamental, acho que é urgente, nós temos mais vagas de creche para as mães deixar os filhos. Eu falei isso no programa político, mas eu estou falando há muito tempo, eu já tinha até denunciado a Prefeitura também, o Ministério Público, junto com outros vereadores, sobre essa situação de creches de obras inacabadas. Algumas quase prontas, né? Não sei por que não termina e entrega. Então, continuar obras que forem necessárias, e outras temos que ver. Agora, em relação ao combate à corrupção, eu acrescentaria assim, nós temos que combater desperdícios, superfaturamentos, né? Valores não bem planejados, né? Temos que observar melhor tudo isso. Eu pretendo, através dessa controladoria, que já existe, né, a controladoria, mas fortalecer, você acompanhar melhor tudo que é obra, tudo que é contrato,
e a gente começar a ver valores melhores do que hoje estão sendo praticados. Muitos empresários sempre dizem, olha, a gente vence licitação, temos dificuldade para receber, às vezes depois tem um acréscimos, talvez não precisasse. Fica um jogo aí muito estranho. Nós precisamos contratar o melhor preço possível, ser entregue no prazo, pagar no prazo, e com isso você ter seriedade nesse processo de contratação, de pagamento e dessa relação com o setor empresarial, que tem a sua margem de lucro e que tem que cumprir contratos. Eu acho que essa é uma questão. A outra é você dar transparência, porque a melhor forma de você combater a corrupção é dar conhecimento para a sociedade do que está acontecendo, o que está sendo feito, a obra que está sendo contratada. Eu pretendo discutir parte do orçamento com a população, uma parte do investimento, é o chamado orçamento participativo, e se você discute num bairro para definir aí o que é mais prioritário entre um elenco de necessidades que você já sabe que tem naquele bairro. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Se a população contribui nessa decisão e depois vai ser executado, ela também acompanha a obra, verifica, cadê o prazo, o valor está correto ou não. Só para dar um exemplo, para terminar aqui nesse ponto, um senhor me chama, eu estava num bairro e diz, olha Zé, está vendo aquela obra lá? 300 e poucos mil reais. Eu sou mestre de obra. Eu já fiz uma obra muito parecida, mesmo tamanho assim, e deu na faixa de próximo de 100 mil reais. Eu estou dizendo que aquela obra está superfaturada, pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, pela minha experiência. Então, sendo verdadeiro o que ele falou, aquela obra está 3 vezes maior do que o valor, né, que poderia ser. Então, esse é o exemplo. Você tem que mostrar melhor o que vai ser feito e as pessoas ajudarem a fiscalizar para você coibir práticas irregulares e a corrupção, sei lá, que esteja acontecendo lá no meio. Também a economia. Eu sou economista, né? Então eu tenho que pensar como otimizar esse recurso, esse orçamento de 6 bilhões, onde a metade praticamente é para mão de obra, funcionários, né, seus direitos, e a outra metade é contratações, é o custeio, é serviços, é merenda, é obras, é construções e tudo mais. Metade desse orçamento de 6 bilhões é contratos. E aí nós temos que estar em cima, rigoroso. Um exemplo final é essa história do lixo. O lixo, mais de 300 milhões por ano em relação ao recolhimento do lixo e de limpeza, e tudo é jogado no aterro. E pouquíssimo, quase nada aproveitado. Temos que implantar coleta seletiva, isso é urgente, porque aí você vai ter as entidades no próprio bairro que podem administrar, separar e vender para as empresas de reciclagem, que nós temos algumas e tende a crescer, e você tem menos despesa da prefeitura na contratação da empresa, porque é menos volume de resíduos sólidos para ser transportado. E essa economia você pode investir no próprio bairro, na melhoria das ruas, na iluminação, na drenagem de água de chuva, que é um problema sério em todos os bairros, o problema da drenagem, que a gente quer enfrentar isso aí. Tem mais de 3 mil bueiros sem tampa nessa cidade. E é um perigo. Agora começa o período de chuva, então a coisa tende a piorar. Então, combater corrupção com mais transparência e maior participação da população no que acontece na gestão pública. Certo? Aproveitando o gancho de corrupção, combate à corrupção, antes de passar para o doutor Daniel, eu queria lhe perguntar sobre como o senhor avalia hoje o eleitor corrupto. O senhor deu uma entrevista no mês passado dizendo que, diferente dos outros concorrentes da Prefeitura de Manaus, o senhor nunca comprou voto. Você acredita que o eleitor ainda tem essa cultura de vender o voto em Manaus? Só para dizer assim, que eu digo e afirmo, eu nunca comprei voto. Não sei os outros. Não estou nessa minha afirmação já dizendo que os outros compram. Eu não tenho essa prática assistencialista e compra de voto. Porque compra de voto é crime. Primeiro que é crime. Além de ser imoral, é crime. E toda a minha eleição, já desde a época de vereador, fui candidato até hoje, a mesma forma de você tratar de propostas, convencer as pessoas. Eu acho que esse é o correto, esse é o adequado, nós temos que insistir nisso, nós temos que melhorar a política. E para você saber se a pessoa vai ser um bom político, é só você ver na campanha política. Porque se ele inventar de comprar voto, ficar numa prática aí de esperteza, essa vai ser a prática dele depois, ao assumir um mandato, assumir uma gestão. Normalmente essa é a prática. Uma pessoa sem escrúpulos,
para tentar ganhar o voto a qualquer custo, não vai ter escrúpulos depois de também fazer besteiras e se envolver nisso e naquilo, se aproveitar do cargo público. Então, eu prego isso, faço desse jeito e ganhei a eleição sempre do mesmo jeito. Agora também, ganhar a eleição para administrar a cidade da mesma forma. Nós estamos indo em cada comunidade, cada bairro e tratando desses temas que nós estamos tratando aqui. E com seriedade, tudo com muita seriedade. As pessoas querem acreditar em alguém para cuidar da sua vida, cuidar da cidade, cuidar dos serviços e tal. Tem esperança, toda eleição é um momento de esperança lá. Por isso que às vezes acaba acreditando em alguém que faz uma promessa meio mirabolante e parece ser a resposta. Mas promessas, o amazonense prometeu 1000 creches, prometeu 1000 ônibus, é um homem de 1000 promessas. Nunca cumpriu. Agora está até tentando dar lição de moral para falar que muita gente promete as coisas, mas a experiência mostra que não é isso. Pois é, mas ele ganhou a eleição desse jeito. E assim outras figuras, ficam com muitas promessas e o povo não quer saber mais de promessas. Embora às vezes até acredite em algumas porque quer acreditar em algo. Mas tem que ser verdadeiro. Então eu não fico com essas mentiras aí só para ganhar a eleição desse jeito, porque não é esse o caminho. Né? Mas eu não falo que se acha do eleitor se ele continua com essa cultura, né? Então, eu acho que o mau exemplo do candidato acaba se refletindo no mau exemplo eventual de alguém que acaba entrando também ali, se aproveita para ter um ganho. As pessoas têm muita necessidade, sim. Tem gente que até recebe algum benefício, mas acaba não votando nessa pessoa. Eu já vi muitas pessoas, eu não estimulo isso. Eu não digo, olha, pegue algo de alguém e vai votar em outro. Não, eu acho que não é correto. Ele acaba sendo corrupto duas mas vezes. Mas as pessoas mesmo falam e chegam para mim, olha, Zé, sei que você não deu nada, a gente pega um negócio de fulano, vamos votar em você. Eu disse, olha, eu não tenho essa prática, eu não gosto disso. Acho que é melhor ser sincero. Tem gente que diz, não voto em você porque o fulano está me ajudando. Ou fulano me ajudou. Ou fulano arrumou um médico para mim. Então, quem arruma um médico, arruma um atendimento de saúde, isso é uma coisa muito poderosa. A parte do assistencialismo, eu acho que esse é mais poderoso do que o dinheiro. Porque eu vi uma senhora, olha só, a doutora Grace, quando eu fui candidata a primeira vez, eu fui procurar uma família, uma senhora lá da comunidade, da Igreja Católica, que eu participava também, muitos anos, e ela disse, poxa, Zé Ricardo, você vai ser candidato, que coisa boa e tal, mas eu tenho um compromisso com o fulano. O fulano é médico, me atendeu aqui num momento muito difícil e tal, nós vamos todos votar nele. Tá bom. 4 anos depois, eu fui candidato a vereador de novo. Bati lá na porta e ela disse, ô Zé, ainda bem que você continua, que bom, mas sabe que eu tenho um compromisso com fulano. Fulano vai ser candidato, vou votar nele. Tá bom. 4 anos depois, eu fui candidato de novo, aí eu bati lá. Aí ela disse, agora todo mundo vai votar em você. Primeiro que o fulano não é mais candidato, acabou meu compromisso moral, pessoal, e porque você nunca desistiu da gente, né? Então, também foi uma lição para o candidato nunca desistir de ninguém, né, para a candidatura. Mas o assistencialismo é muito poderoso. E isso faz com que uma pessoa, às vezes, vote a vida inteira em alguém porque fez um favor decisivo na sua vida, principalmente na área da saúde. Então, nós temos que lutar para melhorar a saúde pública para as pessoas não ficarem dependentes de um político que resolve momentaneamente alguma coisa e depois não se preocupa com a saúde de todos. Né? Tá certo, candidato. Agora a gente vai falar sobre ocupações irregulares, moradia, com o doutor Daniel Viegas. Zé, a gente está numa cidade que tem mais de 120 mil famílias sem casa própria, né? Parece que um pouco a moradia deixou de ser a pauta no país. Há poucos anos atrás era uma questão muito relevante, mas foi meio deixada de lado. Fora isso, a gente em Manaus, ainda dados do IBGE, metade dos domicílios são precários. Né? E, em contraface disso, a gente tem alguns latifundiários urbanos. Né? Poucas famílias que detêm uma grande área de terra na área urbana e que, por muito tempo, a solução para isso era desapropriar para a construção dos bairros e enriquecer mais ainda esses latifundiários e, às vezes, não melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente tem à mão o Estatuto da Cidade, que prevê IPTU progressivo para as áreas abandonadas, que prevê a possibilidade de uso capião coletivo para a regularização de bairros que não tem custo. Eu queria te perguntar, como prefeito,
você pretende utilizar desses instrumentos para garantir a moradia dessas pessoas? Como é que você está pensando, como está no seu plano de governo, a questão da moradia, que é uma questão que abrange a todo mundo, mas e acrescentando um elemento importante, que é Manaus tem uma presença muito grande de indígenas na cidade, que ficam invisibilizados, né? E como é que a prefeitura poderia ajudar nessa questão com esses indígenas que acabam vindo por conta da concentração econômica do Estado, né? Ou vem atrás de assistência médica, vem atrás de saúde. Como é que você pretende encarar a questão da moradia para a população de forma geral e o tratamento desses indígenas na cidade? Doutor Daniel Viegas, além dos indígenas, eu acrescentaria também os migrantes e imigrantes, né, os estrangeiros que nós temos na cidade. Antes, muitos haitianos, agora mais, né, venezuelanos, e todos demandando serviços e moradia, né? Mas e indígenas, são mais de 30 mil indígenas em Manaus, e mais de 30 etnias diferentes também que nós temos. A Pastoral Indigenista da Arquidiocese e também o COPIB, né, que é uma organização que reúne instituições que representam os povos indígenas aqui na capital, eles participaram de um debate nosso e apresentaram uma série de ideias e propostas. Uma delas está relacionada à questão da moradia, de terras, de espaços, né, porque eles vêm para uma tradição de estar morando em suas terras, ter espaço, e agora vem para uma cidade onde não tem, não recebe eles, não tem lugar para os indígenas, na verdade. Então, eles acabam também ocupando terras públicas ou privadas e fazendo parte das ocupações. Alguns lugares já mais consolidados, né? Você vê ali pelo Tarumã, você já tem ali ocupações indígenas mais consolidadas, mais concentradas. Aí para a região do Viver Melhor e ocupação que teve ali ao redor, e tem ainda, não só o Monte Oreb, que eu estive lá também, pela Câmara Federal, em nome da Comissão de Direitos Humanos, acompanhando, principalmente quando estava sendo retirado todas as famílias, né, nessa operação da Justiça e o Governo do Estado. Então, você tem um problema sério. Nós temos muitas ocupações hoje em Manaus, em andamento, menores, maiores, e o programa Minha Casa Minha Vida não existe mais. Não existe mais para a população mais pobre. Acho que isso é um retrocesso sem tamanho para o Brasil e para o Amazonas. E também para o emprego, porque a construção civil, a construção de casa, a indústria da construção civil é a que mais gera emprego, né? Então, a construção de casa sempre foi um grande negócio para a geração de emprego, né? Foi uma boa sacada do Lula, né? Trabalhar fortemente isso. Teve um ano que chegou a 16 bilhões, só o Minha Casa Minha Vida, e a maior parte para o primeiro nível lá, que era da população mais pobre. Então, a Manaus foi muito beneficiada também com esse projeto Minha Casa Minha Vida, que agora não existe mais. Aí nós temos um problema de terras. Por exemplo, eu defendo, se não dá para construir casa, a prefeitura precisaria pensar em vários projetos. Um deles de loteamento. Fazer loteamento, não precisa ser os grandes, pode fazer muitas áreas menores. Só que a prefeitura tem pouquíssima terra, em nome do município, da prefeitura. Tem muita terra do Estado, tem muita terra federal, da Suprema, e meia dúzia de famílias que, historicamente, é dono de um pedaço significativo da cidade, né? Famílias tradicionais. Aí. Tarumã é o exemplo, né, por ali. Então, assim, você conseguir espaço para projetos de moradia não é tão simples. Agora, a prefeitura tem que entrar em cheio nisso. Você lembrou um dado muito forte do IBGE. 120, eu sempre falei, 129 mil famílias. Repeti isso inúmeras vezes, mas é nessa faixa. É exatamente isso aí. Nós estamos falando de quase 500 mil pessoas, que são famílias. Então, no mínimo, 500 mil pessoas estão nessa condição aí. Morando de forma precária, em áreas de risco, em área de ocupação. Muita gente morando também de aluguel, mas em espaços totalmente inadequados para a família, espaços muito pequenos, né, comprimidos, em vilas, vielas, etc., tudo mais na cidade. Esse vai ser um grande desafio. Eu participo da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Trata de saneamento, mobilidade e habitação. 3 vezes fizemos reunião com o ministro dessa pasta. Um já saiu, o ministro Canuto, agora o novo, que eu nem sei qual é, mas veio a pandemia, parou tudo, né? Ninguém está mais discutindo nada. Em resumo, um ministério sem verbas. Então, todos os municípios vão ter dificuldades ano que vem.
por não ter a disponibilidade de verbas, de recursos, para habitação, para saneamento e mobilidade. Houve um corte muito grande. E, para piorar, nós temos na Constituição a emenda 95, que congelou por 20 anos, ainda no governo Temer, né, que foi aprovado, o Congresso na época, por 20 anos os gastos públicos federais. Ou seja, eles estão num limite, por isso que se passar desse limite é crime de responsabilidade. Então, o governo segura em todas as áreas, saúde, educação, segurança, mobilidade. Esse é um limitador muito grande e que vai prejudicar todos os municípios no Brasil. Está prejudicando já os próprios estados. Então, nós vamos ter que procurar alternativas. Uma delas é projetos de loteamento. Temos uma proposta relacionada a trabalhar parcerias com iniciativa privada, usar certos espaços com projetos mistos, né, que envolve aí residência e comércio. E eu vi outros candidatos citando algo parecido também. Eu acho que está correto, acho que esse é um caminho também para a gente aproveitar certos espaços aí. Desapropriar para projetos, dependendo da localidade, é bem oneroso, mas também não está descartado para fazer projetos pequenos de habitação. Não tem que ter muita criatividade para poder ajudar, minimizar a demanda que nós temos de déficit habitacional, principalmente para a população mais pobre. Como a renda caiu no Brasil e aqui também, há um problemão aí para as pessoas terem acesso à casa própria. Até para conseguir crédito não está fácil, porque também a Caixa Econômica não está facilitando nada nesse momento. Então, nós vamos entrar um ano muito difícil o ano que vem. Mas nós vamos enfrentar isso aí. Nós vamos lutar por moradia para a população. Eu queria fazer uma vontade. Alguns candidatos que passaram aqui na Sabatina anteriormente mencionaram um projeto do governo federal chamado Casas Verde e Amarelo, se eu não me recordo. Como deputado federal, o senhor tem conhecimento? A nova formulação que eles estão propondo aí em relação a projetos habitacionais, que envolve muito o interesse empresarial. Quer dizer, na verdade, está querendo jogar para o setor empresarial uma parte da responsabilidade. Pelo pouco que foi discutido, não vejo viabilidade efetiva e talvez não vá atender a demanda maior, que são os mais pobres. É quem tem, na média, um salário mínimo de renda como referência ou menos, no máximo um salário mínimo e meio, talvez. Porque quem ganha acima de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, tem muito mais opções, mais possibilidades. E o setor empresarial também vai avaliar. Se o poder aquisitivo é tão baixo, se a pessoa não tem emprego, não tem nada, não vai ter projetos para esse público, porque não tem nenhuma garantia de que vai poder pagar. O Minha Casa Minha Vida foi subsidiado, pesadamente. O cidadão pagava um valor bem baixo, a longo prazo. E o poder público assumiu essa diferença aí. Por isso que as empreiteiras assumiram que o governo estava bancando ali, garantindo aquele valor mínimo. Mas as pessoas, de modo geral, a maioria não tinha poder aquisitivo para pagar mesmo aquele valor pequeno do valor total daquele apartamento, daquela casa que foi vendida no Minha Casa Minha Vida. Então tem que ter uma decisão política de governo federal para bancar um projeto desse. E atualmente não existe isso a nível federal. Tá certo. Muito obrigada, candidato. Precisamos encerrar agora a sabatina técnica da revista Cenário, em sua 6ª edição. Agradecendo aqui a presença do representante do CREA, senhor Samir Oliveira. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado novamente pelo convite, Paula. Eu reitero as felicitações à revista Cenário pela iniciativa. Esse espaço, apesar do nome Sabatina Técnica, é mais uma oportunidade para os candidatos exporem as suas propostas de forma clara e objetiva. E isso é muito importante para a sociedade. Agradeço dividir essa mesa com tanta gente ilustre, os demais sabatinadores. E em nome do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e das Geociências, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E Marcos Evangelista, do Sindecom. Obrigado, Paula, mais uma vez pelo convite. Parabenizar a presença de todos os sabatinadores. Agradecer a sua presença, economista José Ricardo, e desejo êxito e que o senhor, sendo eleito, consiga colocar em prática tudo isso que nós debatemos na tarde de hoje. Obrigado. Tá certo. Doutora Grace Benayon, da OAB. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de falar que, em nome dos advogados do Amazonas, é uma alegria ter a oportunidade de conhecer de perto cada uma das propostas dos candidatos, parabenizar a iniciativa da revista Cenário, toda a equipe da revista, que tem de forma impecável, já na 6ª edição, né, apresentado a oportunidade para os eleitores, né,
conhecerem melhor as propostas dos candidatos. Eu quero dizer que essa iniciativa inédita, né, de ter sabatinadores de alto nível, de várias instituições de renome, fazem toda a diferença. Portanto, eu quero saudar aqui ao candidato que atendeu ao convite e dizer que eu desejo muito sucesso na sua trajetória política. Obrigada, doutora Grace. Doutor Daniel Viegas, advogado, doutor em Direito e mestre em Direito Ambiental. Bom, eu queria agradecer o convite da Revista Cenário. Realmente é um evento diferenciado de questões que ajudam as pessoas a avaliarem os candidatos. Quero desejar boa sorte ao candidato Zé Ricardo e que ele consiga realizar aí o seu plano de governo, caso seja eleito. Quero agradecer os demais colegas que participaram do debate e dar os parabéns mais uma vez para a Revista Cenário. Obrigada, doutor. Candidato, fique à vontade para fazer as considerações finais. Bom, Paula, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui na Revista Cenário, parabenizar também por esse formato, né, a forma de você ter pessoas para poder indagar, né, fazer os questionamentos, isso foi muito bom. Então a gente se sente melhor, porque é a oportunidade de você estar debatendo com mais detalhes, né, algumas propostas. Quer dizer que estamos preparados para cuidar da cidade, me preparei para ser o prefeito da cidade de Manaus, fui vereador 2 vezes, deputado também 2 vezes, federal, candidato a prefeito em 2016, candidato a governador em 2017. Tudo isso nos traz experiência, conhecimento, oportunidade de discutir com mais detalhes sempre propostas, né, com a população, com especialistas. E estou junto com a vice, que é a Marclise Siqueira, ela que é assistente social, professora também, uma pessoa muito engajada nas questões sociais e tem um foco muito forte em relação às mulheres, os direitos das mulheres e políticas para as mulheres. E nós estamos juntos. Queremos levar a prestação de contas para a prefeitura, do jeito que eu sempre faço como parlamentar, em cima de uma Kombi, toda semana, no terminal de ônibus, falar dos projetos, prestando contas. A forma de prestar contas queremos também levar à prefeitura, todo mês, né, fazer essa divulgação. Pedimos o apoio, as pessoas que estão acompanhando esse debate, pedindo voto, é o Zé 13, que aliás o povo me chama carinhosamente como Homem da Kombi. Então, pedindo voto para o Zé 13, o Homem da Kombi. Muito obrigado. Obrigada, candidato. A gente encerra aqui a 6ª sabatina técnica da Revista Cenário. Muito obrigada.